Na sua sistematização do saber, Aristóteles vê nas ciências práticas aquelas que dizem respeito à conduta dos homens e ao fim que eles querem atingir, tanto considerados como indivíduos, quanto como parte de uma sociedade política. O estudo da conduta ou do fim do homem como indivíduo é a ética. O estudo da conduta e do fim do homem como parte de uma sociedade é a política. Todas as ações humanas, segundo Aristóteles, elas tendem a determinados fins, né? E são esses fins que ele denomina de bens. O conjunto dessas ações humanas e o conjunto dos fins particulares para os quais elas tendem subordinam-se a um fim último, que é o bem supremo. E todos os homens concordam em chamá-lo de felicidade. Mas o que é a felicidade? Para a maioria, a felicidade é o prazer e o gozo. Mas, segundo Aristóteles, a vida gasta com prazer é uma vida que nos torna semelhantes aos escravos e aos animais. Já para outros, a felicidade é a honra, correspondente aos dias de hoje que chamaríamos de sucesso. Mas, segundo Aristóteles, a honra é algo extrínseco, que em grande parte depende de quem confere. É algo que está fora, do sujeito, depende muito mais dos outros do que do próprio indivíduo e suas escolhas. Já para outros, a felicidade está nas riquezas, mas, segundo Aristóteles, a vida da riqueza, embora possa ser feliz, é a mais absurda das vidas, porque a riqueza é apenas um meio para que se possa conseguir outras coisas. Portanto, ela não vale como um fim. O homem é, portanto, um ser racional. Consequentemente, o seu bem maior ou a sua felicidade, que Aristóteles chamava de eudaimonia, deve consistir na atuação da razão. A perfeita atuação da razão verifica-se na contemplação. Logo, a felicidade do homem consiste na contemplação, que é a busca, do conhecimento. O meio para conseguir a felicidade é a virtude. Por virtude, Aristóteles entende o hábito de escolher o justo meio. Quem o estabelece é o sábio. A definição completa da virtude, Aristóteles apresenta no seu livro Ética Nicômaco. E ele diz: a virtude é uma disposição para escolher. Ela consiste na escolha do justo meio relativo à nossa natureza, efetuada segundo o princípio racional e fixado pelo homem prudente. Em outras palavras, a virtude é o hábito de praticar ações que estejam no meio entre dois extremos ou excessos, o excesso, e a carência. Daí o dito conhecido, in medio stat virtus, a virtude está no meio. Nos termos de Aristóteles, o texto que se encontra em Ética Nicômaco fala, do meio termo da seguinte forma: as ações estão sujeitas a se tornarem imperfeitas por defeito ou por excesso. Por exemplo, tanto os exercícios excessivos quanto os escassos prejudicam o vigor. O beber e o comer superabundantes ou insuficientes arruinam a saúde. O mesmo se dá com a moderação, a coragem e as outras virtudes. De fato, quem foge ou teme todas as coisas e não enfrenta nada, torna-se tímido. Quem, ao contrário, não teme nada, enfrenta qualquer coisa e se torna temerário. Quem goza toda sorte de prazeres e não se abstém de nenhuma, torna-se intemperante. Mas quem evita todos os prazeres, torna-se insensível. De modo que também a moderação e a coragem arruinam-se tanto pelo excesso como pela deficiência, mas preservam-se pela via do meio. Aristóteles não identifica a virtude apenas com o saber, mas dá também importância à escolha, a qual depende mais da vontade do que da razão. Ele divide a virtude em dois grupos principais: as virtudes do intelecto, ou dianoéticas, e as virtudes morais.
As virtudes dianoéticas são as virtudes que concorrem para o desenvolvimento e o funcionamento das faculdades intelectivas ou da razão. Para ele, as virtudes dianoéticas são 5: a ciência intuitiva ou nous, ciência intelectiva episteme, sabedoria sophia, arte tecne e ciência prática ou phronesis. A sabedoria é a síntese da ciência intuitiva e intelectiva. O seu objeto é o fim, ao passo que o objeto da ciência prática são os meios. As virtudes morais são as virtudes que presidem ao controle das paixões e à escolha dos meios aptos para a consecução do fim. As virtudes morais mais importantes para Aristóteles são as 4 virtudes chamadas cardeais. A prudência corrige o intelecto, isto é, torna-o capaz de avaliar com exatidão a bondade ou a malícia, em outras palavras, o caráter moral de uma ação. A temperança corrige o apetite concupiscível e a fortaleza corrige o apetite irascível. Por fim, a justiça rege o comportamento do homem em relação aos outros homens. Para Aristóteles, existem 2 espécies principais de justiça: a justiça distributiva e a justiça corretiva. A justiça distributiva diz respeito à reta distribuição, ou seja, à distribuição pelo Estado das honras, dos cargos e dos bens materiais aos cidadãos segundo os méritos. A justiça corretiva, por sua vez, diz respeito à imposição das penas aos transgressores da lei e à restituição aos legítimos donos daquilo de que foram privados. Na justiça distributiva, o critério de sua efetivação é o mérito. Já na justiça corretiva, o critério de sua efetivação é o princípio da equidade. Segundo Aristóteles, a origem do Estado é natural e não convencional. Para ele, os homens unem-se para formar a sociedade não em virtude de um pacto, mas instintivamente, porque, de outro modo, eles não poderiam satisfazer a todas as suas necessidades físicas e intelectuais. Em sua obra A Política, Aristóteles diz: é evidente que o Estado é criação da natureza e que o homem é por natureza animal político. Se alguém, por natureza, e não só acidentalmente, vive fora do Estado, é superior ou inferior ao homem. Quem é incapaz de viver em sociedade ou não precisa dela por ser autossuficiente, deve ser um animal ou um deus. Para Aristóteles, o Estado surge pelo seguinte motivo: tornar possível não só a vida, mas também a vida feliz. O objetivo da vida humana é a felicidade, e o objetivo do Estado é facilitar a realização da felicidade. Segundo Aristóteles, somente o Estado torna possível a completa realização de todas as capacidades humanas. Partindo do princípio segundo o qual a finalidade do Estado é facilitar a realização do bem comum, Aristóteles divide as constituições ou formas de governo em constituições justas e injustas. Para ele, há 3 formas de constituição justa e 3 formas de constituição injusta. São 2, portanto, os critérios básicos que Aristóteles utiliza para classificar as possíveis formas de governo. Um critério quantitativo, que diz respeito à quantidade de indivíduos que merecem ocupar o cargo político, e o critério qualitativo, que diz respeito à condição do governo ser justo ou injusto. Os governos justos são aqueles que servem ao bem comum e não só ao bem dos governantes. Nesse sentido, podem ser monarquia, aristocracia e politeia.
A monarquia é, portanto, o governo de um só, que cuida do bem de todos. A aristocracia é o governo dos virtuosos, dos melhores, que cuidam do bem de todos, sem atribuir-se nenhum privilégio. A república ou politia é o governo popular, que cuida do bem de toda a cidade. As constituições injustas, por sua vez, são aquelas que servem ao bem dos governantes e não ao bem comum. Assim, a tirania ou o governo de um só é aquele que procura o interesse próprio. A oligarquia ou o governo dos ricos procuram o bem econômico pessoal desse grupo social. A democracia ou o comando da massa popular quer suprimir toda a diferença social em nome da liberdade e da igualdade. Aristóteles entendia que a democracia é uma forma injusta de governo porque ela seria uma espécie de governo no qual efetivamente poucos governam, né, para os seus próprios interesses, mas o fazem em nome de muitos. Nesse sentido, a democracia seria um governo de caráter demagógico.